Hey guys, welcome to my channel. This is Skyasterix, and in this video I will be talking about the top interesting Harry Void champions in this game. Okay, and I will be making this video also in Portuguese to attend also my people, the people that will speak the language that I speak as well, that's my native language, ok? Então, pessoal, bem-vindo ao meu canal, aqui é o Betão Skyasterix. Nesse vídeo eu vou estar aí falando para vocês os top interessantes campeões raros que são da afinidade do vazio, tá certo? So guys, I'm going to pull right now the champions right here, and the first champion that I'd like to talk is part of the Burner Lords, and this guy right here. Okay, I think that he's a tank champion and the steadfast marshal. So this guy right here is really interesting. You guys can invest all the books on him because I think that he can bring to you really performance in this game. Many talk about campaign modes. Okay, more specific about campaign modes, I will indicate this guy for campaign mode even in dangerous. Okay, A1 he has provoke. A2 he increase defense, 6% increase defense to this champion for 2 turns, okay? But what is interesting is because he plays a veil buff on all allies. So this guy can tank your team right there, okay? He's going to suffer all the damage for sure. Unfortunately, A1 right here just attack one enemy, but he's going to put everyone in veil buff. All right, so I think that this is kind of interesting, unless if the enemy has AoE attack, but I think that this guy is interesting for campaign mode for sure, and also in dangers, in some specific dangers in the game. All right, not in spiders than danger, but for some other specific dangers right there as well, not for Fire Knight boss danger, but for all the other specific dangers, I think that he can be really interesting. Ok, guys? So this is the first one. Então, pessoal, o primeiro campeão aqui que eu indico é esse cara aqui, ó. Ele é aqui da Ordem da Bandeira, tá? Então esse cara aqui, ó. É o Steadfast Marshal, tá? E ele é interessante porque ele aplica o V em todos os aliados, tá? E com isso ele pode estancar, porque ele provoca irritar aqui no ataque 1, por mais que ele ataque um inimigo. E o ataque 2 dele, ele tem um aumento de defesa em 60%, que pode colocar ele bem tanque, tá? E ajudar seu time aí, de modo geral, que seu time vai estar totalmente camuflado, né? Para poder aí ter uma performance boa na batalha, principalmente quando a gente fala no modo campanha, tá? Ele é mais específico para campanha do que em relação aos calabouços, né? Os calabouços, somente alguns chefões lá que ele possa ser interessante, não é interessante para o Cavaleiro de Fogo, nem menos para Aranha, mas vocês podem tentar usá-lo aí com relação aos outros chefes no calabouço, tá? So this was the first, and the second one from the Bannerlords faction is the Chevalier. This guy right here is really interesting as well because he has the A3 right here that he places a 30% decreased defense and more 7.5% continuous heal buff on all allies for 2 turns, okay? And this guy right here can really help you in campaign mode, but not just in campaign mode, but also in dangerous, guys. Dangerous faction wars for sure, and for dangers, he can be really useful as well for Fire Knight. Okay, not Spider's Dame, but he can bring to you nice performance over there. Some other specific bosses in dangers. Okay, so he's really interesting. A1 right here, he ignores block damage and shield from the enemy. A2 right here, he places a stun on a specific enemy. All right, but the most interesting skill right here, as I see, is the A3. All right. And his auto is not interesting at all because he's very specific for faction creeps, faction wars, but yeah, I really consider this guy. Então, pessoal, eu considero o Chevalier muito interessante, que é o cavaleiro, então ele é interessante por causa do ataque 3 dele aqui, que ele coloca aumento de defesa, ele coloca aumento de defesa em 30% e mais recuperação aí de vida em 7,5% para todos os aliados por 2 turnos, tá? Então ele pode trazer aí uma performance legal aí, ele tem aqui mais o atordoar no ataque 2, tá? Então, no modo campanha, e aí
no modo dos calabouços, ele pode ser sim interessante, menos para aranha, tá? Mas para os demais outros chefões lá, possa ser sim interessante no modo calabouço. So this is the second one from the Burner Lord. So let's go right now and check from here the faction of the High Elves. So the High Elves, I consider this girl right here, the Reliquary Tender. So this is the champion that can be used for everyone, guys. You guys, if you get this girl right here, can be useful for everything in this game. Mainly we talk about clan boss, okay, as well for all, not kind of, not all the bosses in Dungeons, but some specific bosses right there in Dungeons as well in campaign mode. He can bring to you nice performance as well. So A1, she decrease attack, okay, from the enemy. A2, that is the most interesting part. She removes all the buffs from all allies, and then she places a 15% continuous use buff on them for 2 turns. Okay, that's really nice. And A3 right here, she revives an ally with 30% HP and fills the turn meter by 30%. Okay, this is really insane. Okay, I think that her liquid tender can, it's a great hair champion in this game, okay? From the Void Affinity, and guys can invest on her for sure. Então, pessoal, o Reliquary Tender aqui dos Elfos Elevados, ela é super bacana, tá? Eu considero ela como uma das tops do campeões raros aí que tem nesse jogo, tá? E ela pode ser sim usada contra o chefe de clã. Assim como alguns determinados chefões ali nos calabouços e, claro, no modo campanha, no jogo em geral, porque ela tem essa habilidade 2 dela aqui, ó, que ela remove todos os malefícios dos aliados, tá? De todos os aliados, assim como ela coloca aí cura contínua em todos os aliados por 2 turnos, tá? E mais aqui, ó, ela atacando o inimigo, ela coloca 25% de diminuição de ataque, tá? Super bacana isso daqui. E ela revive ainda com 30% e ainda recupera o medidor de turnos de um aliado, tá? Na batalha. Então, é muito legal isso aqui, por parte dela. E vocês podem conferirem aqui, ó. Ela não é interessante, claro, para Arena, para Fahrenheit, né, que é o Cavaleiro de Fogo, né, e Spider's Den também não, tá? Então, assim, mas de modo geral, ela é sim interessante. So, guys, as I'm informing right here, so she's not interesting at all for Fahrenheit, for Arena, Spider's Den, but in everything in this game, she's really good, she's really interesting. So, this is the champion from the High Elves, so the next champion that I consider as well in this game is not from the Sacred Elder, no. Okay, from the Orcs. From the Barbarians, I consider this guy right here, the Ragemonger. The Ragemonger is a pretty solid champion in this game. I think that he can be really useful in campaign mode, in some specific dungeons, bosses in dungeons, as well in clan boss. All right, for sure, because he has a tree right here where he applies HP Born. So he has one AoE attack right here that he applies. He applies twice, right? He attacks all enemies twice right here, and he applies poison debuff for 2 turns. All right, and then one right here, he places a continuous heal buff on this champion for 1 turn if the hit is critical. So this is really nice. All right, so this champion right here, I really consider for clan boss, for of course for campaign modes. All right, and then some specific bosses in dungeons for sure. And of course, right? Faction wars, you know. Yeah, he's a champion for everything. He's the same about kind of everything in this game is the same about Really Great Tender. So this is the champion from the High Elves. Então, pessoal, aqui nos Elfos Elevados eu considero o Elfos Elevados não, aqui dos Bárbaros, tá? Desculpa. Dos Bárbaros eu considero o Ragemonger, esse cara aqui, ó. Então esses caras você também pode investir, tá? Ele é muito interessante, chefe de clã e alguns alguns chefões específicos ali nos calabouços, tá? E claro, no modo campanha, ele aqui tem recuperação de vida aqui no ataque 1 dele, né? Ele ataca 2 vezes aqui, ó, em massa, tá? Colocando veneno, então é muito legal esse aqui por parte do ataque 2 dele. E no ataque 3 dele, ele coloca o queima-vida, tá? Que é o que é interessante contra o chefe de clã. Então,
É interessante até mesmo contra a aranha, tá? Porque ele ataca 2 vezes AoE ataque ali, ataque em massa, tá? Colocando veneno, então ele é um campeão interessante a ser investido nesse jogo, e ele é um campeão dos bárbaros. Então, so here you go, let's see right now the next one is Belower. So Belower is this guy right here. I think he's the solid and the one of the amazing hair champions in this game, all right? Belower is amazing for everything when we talk about campaign mode. So he has a one where he applies block cooldown skill and more decrease speed on his attack 2 and decrease attack and decrease defense for attack 3. The most interesting about this champion right here is because he has 3 AoE attack, and then against the spiders then he's amazing center, right? So you guys can really consider this champion for everything campaign modes. All right, and he has the benefit here of the speed infection creeps by 15%, but this champion right here is really insane, guys. So this is the champion from the All Green Tribes. Então, pessoal, Belo é um cara que vocês podem investir sem pensar, eu considero ele muito excelente. É um campeão que tem aí, ó, danos em massa em todos os inimigos, em todas as skills dele, tá? Todas as 3 skills dele, ele ataca em massa, todo mundo. Tá? Primeira skill aqui, ele dá lá um bloqueio no medidor de turnos das habilidades do inimigo, tá? Na segunda aqui ele diminui a velocidade, e na terceira ele coloca diminuição de ataque, diminuição de defesa nos inimigos, tá? Super bacana isso daqui, por mais que ele tenha a aura aqui da guerra de facção, mas ele é um campeão muito insano nesse jogo, de modo geral, seja aí para tirando a batalha do chefe de clã, mas vocês utilizando ele aí na campanha e na guerra de facção, assim como aí no calabouços, ele é super mega interessante. Vocês podem investir nesse campeão sem pensar, tá? Assim como a Reliquary Tender, vocês podem investir nesse campeão aqui e colocar ele já logo no nível 60, tá bom? Então esse campeão sim é insano. So here you go, let's go now to the next one. The next one that I really consider amazing is this guy right here. So higher specs. Higher specs is so great, okay, I think. Because A1 he places a poison debuff, alright. A2 he increases speed as well, the turn meter from all allies as well. For A2 and A3, he revives a dead ally with 30% and fill the turn meter by 30%. So this guy right here, you guys can also consider to play in clan boss, right, and dungeons and campaign modes for sure. You guys can come in here and observe. There are not much things about him, but he's really good. He's really stable. Okay, he's a new champion, but he's really good in kind of everything in this game as well. And he has a benefit in speed right here in arena, even though he cannot be really interesting in arena, but for dungeons, for faction wars, for campaign mode, yes, guys, you guys can invest in this guy right here. I really consider these guys. Então, pessoal, aqui dos Homens Largatos, o Raro Specs é o cara, né? Ele recupera aqui o medidor de turnos, ainda coloca aí dano de veneno no ataque 1, tá? No ataque 2 dele aqui, ó, aumenta a velocidade também além do medidor de turnos, e o ataque 3 dele, ele revive aí um aliado com 30% de vida e ainda que recupera o medidor de turnos de 30% do aliado, tá? Então esse cara assim é interessante, tá? Principalmente aí no Cavaleiro de Fogo ali no modo ali dos calabouços, tá? Vocês podem ver aqui, ó, um campeão novo, tá? Ele não é interessante para arena. No modo campanha não é tão interessante, mas pode ser sim considerado, tá? No modo campanha, mas de modo geral, na parte dos calabouços ali, guerra de facção, tá? É interessante. Okay, you guys can observe right here. It can be not really interesting for campaign locations, but I think that you guys, it depends a lot how you're going to build this champion. But yeah, he can bring something interesting even in campaign mode as well. So here you go. Let's see the next one. From the skinwalkers. The skinwalkers, you have one specific guy. Is this guy right here? He's a HP hair champion, Bloodhorn. He's a tank champion. What is interesting about this guy? Because in ally, if an ally is hit with a critical hit, place a 15% continuous heal buff on them for one turn. I think that this is kind of interesting, but of course that I think that Plarion has to fix this champion right here to not have this specific case
You know, if ally is hit with a critical hit, he has to place a 15% continuous hit straight away, in my opinion. But anyway, of course, that he has to rebalance. They have to rebalance this champion about this specific passive right here. But I think that he's a tank champion. He plays a 50% ally protection. Okay, and he attacks an enemy and has a 50% again decrease accuracy. Okay, attack when is not this kind of nah, but like according to A2 right here and his passive, he kind of interesting. Okay, guys, and I consider because he can tank your team, all right, in this game, and can be he can be really useful in faction wars, offshore, of course, some specific dangers, and why not in campaign mode. These guys can come here, you guys can see like he do not have much points for him, but yeah, I consider this guy right here. Of course, that he has to have a specific rebalance according to this passive. But yeah, I can consider this guy for the moment. You guys can hold him there involved, you know. But yeah, you guys can consider him. Então, pessoal, esse cara aqui é um cara que me intriga porque ele tem essa passiva dele aqui, por mais que ela só aplica esse benefício para um aliado, se o aliado recebe um dano crítico, né, ele aplica aqui a recuperação de vida, tá, de 15%, mas eu acho um campeão tanque, ele tem aqui um ally protection, uma proteção de aliado, né, por mais que essa primeira ataque dele é só de diminuição de precisão, mas eu considero esse cara aqui interessante. Vamos ver se a Plarion vai fazer um rebalanceamento desse campeão com relação a essa passiva, mas eu considero esse cara aqui também como possa ser sim um campeão raro interessante por parte aí da facção da afinidade do vazio, tá? So here we go to the next one from the orcs, and from the orcs I consider this guy right here, the veteran. The veteran is amazing. You guys can use him in clan boss, all right? Doing his attack one right here that he plays 50% decrease attack. And he has also this interesting A2 right here that increases critical rate on all allies, all right? And A3, he attacks all enemies and in places block both the buffs for one turn, all right? So this is really good. I think that this champion right here, he can be really useful, not just clan boss, but in dungeons in general. And according to this first attack right here, even for Fire Knight boss in dungeons, okay? So yes, for some specific bosses in dungeons and in campaign mode for sure. So you guys can come here. He's stable, right? He's pretty solid champion. I've seen him in clan boss with some specific guys in my clan, all right, for clan boss. So yes, he can bring to nice performance for sure, but also in some specific battles in this game in general. This is the guy, all right. Então, pessoal, o veterano aqui, ó, é um cara que é muito utilizado contra o chefe de clã. Ele tem um ataque primeiro aqui, ele ataca 2 vezes e tem 50% de chance aí de colocar de diminuição de ataque, tá? No inimigo, então esse aqui é muito utilizado contra o chefe de clã. O ataque 3 dele, ele ataca todo mundo, tá? E ele coloca aqui um bloqueio de benefícios, tá? Nos inimigos. Então, os inimigos ficam sem como utilizar as skills. Então é interessante esse cara, tá? Por mais que ele tenha aqui, ó, uma aura que aumenta a velocidade em 15%, mas esse cara sim é interessante, principalmente chefe de clã. Então vocês podem considerar ele de modo geral para campanha, para o calabouços, tá? E claro, para o chefe de clã, tá bom? E claro, guerra de facção também, não posso esquecer, mas ele é um campeão para tudo, então o veterano aí tá na lista. So here you go, let's go now to the demo spawn. Demo spawn, you have this specific guy right here, the Ifrit, because what is interesting, he has A1 where he applies weaken, A2 he applies decrease attack, and the passive right here is interesting. It intrigues myself, boy. Like he decreased the damage received by 50% if the damage from a single hit exceeds
30% HP. He places a 30% decreased defense debuff for 2 turns if on attacker if the attack is critical. It's interesting this passive right here. So I consider this guy right here doing these 3 specific things right here. So yes, I think that this guy is interesting as well. You guys can consider, between these void hair champions for sure. So, guys, então, pessoal, temos esse campeão aqui, o Ifrit, ele é da prole do demônio, tá? Ele é um campeão de vida, ele tem 3 benefícios aqui, ó, ele tem enfraquecimento no ataque 1, tem aqui o diminuição de ataque no ataque 2, e ele tem mais aqui, ó, se ele recebe o dano crítico, ele aplica mais 30% de diminuição de defesa, tá? E tem aqui o benefício de todas em todas as batalhas, tá? Para os aliados, de 15% de vida, tá? Então é legal, tem essa aura aqui dele. Então esse campeão também é interessante, por parte aí da afinidade do Void, tá? So guys, we have more this aura right here that's kind of interesting as well. So yeah, this champion can be really interesting to invest, but I also considering this faction right here, the Fellhound, because A1 he has decreased speed, he attacks all enemies. A2 he places a continuous heals buff and a 50% get flex damage buff on all ally for 2 turns, alright? And then block the mage buff on ally for 1 turn. This guy right here can be really insane in campaign mode. You guys can use in campaign modes. You guys can come in here and observe, right? It can be really OP in dangers in general, but not in clan boss, in arena. But for all the other battles in this game, he has interesting performance. Okay, this guy is really interesting, guys. It's the same about this guy right here. The not the Marquis, sorry. Let me back right there. This guy right here, the if you read, you know, unless for Spider's Dame, but in Fire Knight, he can be really interesting as well in general. Okay, in the game, because he can sustain these specific skills right here. Okay, and the passive is kind of this kind of thing that is intriguing me as well. About the Marcus, I don't think like okay, he can bring to you nice performance in general. You guys have to try out because the A1 right here he decreases the speed and he has more counter attack and 50% continuous use for this champion right here. And A2 he attacks all enemies and he places sleep. Alright, and then the buff cannot be removed. Okay, but okay, you have more the aura right here in benefit of your battles. Increase first ally HP in all battles by 18%. Okay, but I don't see much. Like I don't see that this guy can be really interesting at all. Okay, in this for all ally for in this game. But I consider the other guy right there. So, guys, então pessoal, eu considero aqui, ó, o cachorro aqui, o cãozinho aqui, ó, ele é interessante porque ele tem aqui diminuição de velocidade, mais isso aqui recuperação de dano e reflexão de dano também para todos os aliados e mais aqui, ó, ele coloca um bloqueio de dano em um aliado por um turno. Esse cara aqui é muito interessante, tá? De vocês montaram ele, mas aqui da prole do demônio eu considero o cão e eu considero esse cara aqui, tá? Que é o Ifrit, tá bom? So guys, here in the demo spot, I just consider these 2 specific champions right here. So here you go, let's go to the next one. From the Undead Hordes. From the Undead Hordes, you have the Seducer and this guy right here. This guy right here, the Doomskrish, I think he's Doomskrish. He's the brother from the Seeker, right? The Seeker's brother. So this guy right here is insane in arena. According to my opinion. So A1 right here, he brings decreased accuracy. A2, he fills the turn meter on all allies by 30% and places 6% increased defense buff on all allies for 2 turns. So this is kind of interesting, the A2 right here. And A3, he attacks all enemies and places shield buff equal to 30% max HP on this champion for 2 turns. The mage increase according to the champion's current HP. Okay, the mage based on HP.
All right. And the mage based A1 is the mage based on attack and HP, and more the benefits right here of the HP infection creeps by 21%. So this guy right here is really interesting, more specific for arena. All right, you guys can come here and observe as well. I don't see that this guy is interesting for other team at all, but for arena, he can be really interesting. Okay. Então, pessoal, o Dumb Screech, eu acho esse cara aqui, eu não sei exatamente o nome dele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver o nome dele em português. O grito da desgraça. O grito da desgraça, velho. Que nome mais esquisito, mano. Mas enfim. Esse cara aqui é interessante pra arena, tá? Só pra arena, por causa que ele tem o ataque 2 aqui, ó. Ele aumenta o medidor de turnos de todos os aliados em 30% e dá mais aumento de defesa de 60%, tá? E tem mais esse escudo que aplica aqui, olha, ataca todos os inimigos e ele coloca mais um escudo de 30% aqui nesse campeão. Né? Então esse campeão é um campeão tanque, é um campeão interessante, pode ser interessante na arena, assim, de modo geral. Ele é o brother do... é o irmão aí do Seeker, né? Tá? Então ele é um campeão aí do vazio, interessante pra arena, tá? And so Seducer is the guy. He's really stable. He's a hair defense champion. Spirit solid as well. You guys can invest in this guy right here because he attack when he plays a sleep. But what is interesting is about the A2 right here that he decreased attack from the enemy. A3 he places a increased defense and more block debuffs on all allies for 2 turns. So this guy right here can really helps you out there, all right? In campaign mode at all, in general, in some specific dungeons, all right? And also in faction wars for sure. The guys is indicated right here for clan boss, do a specific A2 right here, but I don't think that this guy can be really useful in clan boss, right? Okay, guys, it's more specific for dungeons, some specific dungeons, and faction wars and campaign mode, okay? And then this case right here, the A4 is he just apply if you have the temptress as part of your team to have a partner together. But yes, in general, this guy is really good, guys, ok? And I consider the sedutor. Então, pessoal, o sedutor ele é interessante, campeão de defesa, tá? Eu não considero ele para chefe de clã, por mais que aqui tenha uma certa indicação para chefe de clã, mas devido ao ataque 2 dele aqui, mas ele pode ser sim usado aí nos calabouços de forma geral, menos pro Cavaleiro de Fogo, tá? Porque ele só ataca uma vez o inimigo, mas e também as outras habilidades dele não é tão interessante assim pro Cavaleiro de Fogo, mas de modo geral, para os outros chefões lá nos calabouços, vocês podem sim utilizar ele, pode ser sim interessante, tá? E vocês podem observarem aqui, ó. Então vocês podem sim avaliar, tentarem utilizar aí o sedutor aí no modo aí das batalhas no jogo aí de forma geral, tá? Campeão aí de afinidade do vazio. Então aqui na facção dos mortos-vivos temos o sedutor e temos aqui esse cara aqui, né? Eu esqueci o nome novamente, que eu acho o nome melhor, que é o grito da desgraça. É isso aí. Então são esses dois garotinhos. So here you go. Let's see from the Dark Elves. The Dark Elves right here, you have two interesting, amazing hair champions, all right, from the Void Affinity. And the first one is the Cold Heart, for sure. She's insane. And when you talk about spiders, then she is the best one, I think. All right, why she's the best? Do her attack 3 right here. He attacks one enemy, fully depletes the turn meter, has an extra 30% chance of inflict a critical hit, and damage increase according to the enemy max HP. This is really insane. All right, this damage right here. This is the same. It's kind of the same of the Royal Guard, okay, from the High Elves. So she together with the Royal Guard in Spider's Dane, they are insane and they can beat that spider really quickly. Okay, guys, really quickly. And okay, she can be really useful as well for clan boss, but for clan boss she has to apply the heal reduction to the poison right here, work out there for sure. All right, but yes,
Cold is top hair champions in this game. Okay, you guys can invest on her without think too much. Okay, in arena she's not interesting at all. Campaign locations, no. All right, but in general, she's amazing. Okay, she's insane, and she can sustain your battle, helps you out there without any problem. Of course, that you guys have to build properly your champion. You know, everything influence according to the artifacts and how you are going to put your critical rate, critical damage right here. Ok, nem speed. But yes, she's great. Então, pessoal, coração gelado. Ela é uma das campeãs top aí, raras no jogo, tá? Ela é excelente aí na contra-aranha, na Covil da Aranha, né? Espadeiros da N. Ela é muito interessante lá, assim como demais outros chefões que temos ali nos calabouços, tá? A Cavaleiro de Fogo eu uso muito ela, tá? Então ela é assim interessante, espero ter mais uma dela, ou duas dela. Eu espero tê-la, sim. Ela é excelente, tá? Então vocês podem investir nela sem pensar, porque ela aplica aqui, ó, veneno, se ela aplicar aqui o redutor de, de a recuperação de vida, tá? Então, redução de vida, né? Se ela aplicar aqui o bloqueio, place a heal reduction. Se ela colocar aqui, a redução de vida no inimigo, será muito interessante, tá? Que é o bloqueio de recuperação de vida, né? Que eu considero. Então, assim, ela é uma campeã insana, vocês podem investi-la sem pensar muito, tá? Todos os livros nela. E claro, so now you have the Penkeeper for sure. Penkeeper is amazing too. You guys, she has a one that she fills the champion's turn meter by 10%. She attacks twice, and two, she attacks all enemies and then heals all allies by 15% of this champion's max HP. And A3, she decreases the cooldown of all ally skills by one turn. So for clan boss, she's really great to do this specific A3 right here. All right, to have more the benefit to hear infection increase by 21%, but it's not the case of her aura. But yes, she's so great. She's a hair champion, can be useful for clan boss and more some other specific uh, bosses in this champion in dungeons, all right, in campaign mode. So she's amazing for everything. She's amazing for everything. Yes, as you guys can observe right here. I don't consider this girl right here for arena, but yes, she can be really useful for clan boss, campaign locations, all right, and some other specific bosses right there in dangers in general infection wars. Yes, Penkeeper, ok, guys, is great. Então, pessoal, Penkeeper, ela é super interessante, é uma campeã de vida, campeã Hair HP, tá? Então, ela é interessante contra o chefe de clã, até porque devido ao ataque 3 dela aqui, que diminui o tempo de espera das habilidades por um turno dos aliados, né? De todos os aliados. E aqui, ó, ela recupera a vida, tá? De 15% de todos, de acordo com 15. Ela recupera em 15%. Ela recupera em 15% de acordo com a vida máxima desse campeão. Então, assim, e ataca todos os inimigos. O ataque 2 dela aqui. O ataque 1, ela recupera aqui um meditor de 30%, né? O meditor dela para atacar novamente. Então, ela é uma campeã interessante, tá? Principalmente chefe de clã, de modo geral, nesse jogo aqui. Então, é uma outra que tá na lista aí. A Penkeeper, e deixa eu ver como é que é o nome dela aqui. Como é o nome dela? Que é dos Elfos Sombrios, né? Guardiã da Dor. Guardiã da Dor. É isso aí, a Guardiã da Dor e a Coração Gelado, tá, pessoal? Dos Elfos Sombrios, vocês colocam na lista aí. So, guys, you have to put Cold Heart and Penkeeper in your list from the Void Affinity, okay? You have already had champions from the Void. Because higher champions from the Void Affinity, okay? That's part of the Dark Elves right here. You have to place in your book because they are good. These two specific champions right here. Right there. Okay, from the Nine Revenants, I consider this guy.
Okay, Captain America, Centurion. Okay, why I consider this guy? Because A1, he attacks one enemy, heals this champion by 15% of the damage inflicted, okay? That's why. A2 as well, heals this champion by 30% of the max HP and places 30% increased defense on the champion for 2 turns. A3, exchanges remaining HP levels with the target enemy, then equalize the HP of your allies. Okay, this guy right here, Captain America, you guys can use it specifically for campaign mode. I consider this guy for this reason, okay, from the Knight Revenant. So I think that this guy is really good. He's a new champ as well. Okay, campaign locations, guys can observe right here, but for dangers in general, no, I don't really consider. You guys can try out there, but I think that's more specific for campaign mode, okay, and not in arena at all. Not in arena. I don't really that in arena can be no way. But yes, for campaign mode, why not? You guys can try out. You know, it's the unique here from the Night Revenant. Então, pessoal, o Capitão América aqui, o Centurião, eu considero ele aqui porque ele tem heals aqui em todas as skills dele, tá? Então, para sobrevivência ali na campanha, ele possa ser muito interessante, tá bom? Mais específico para campanha, esse cara aqui. É outro cara que considero aí no jogo, tá? Como top aí, interessantes aí, que é da afinidade do vazio. So here you go, to check the last one that is top interesting Harry Void champions in this game, all right? Okay, I consider the Bulwark. The Bulwark is stopped doing his passive right here. When attack, he has a 30% chance of extending the duration of all the buffs on attack for by 1 turn. You know, even though he has a one that he applies weaken and HP burn. All right, so this is the guy, Bill Walker, for sure, and everyone is investing in him to use him against the clan boss doing this passive right here. Yes, I consider Bill Walker for sure, guys. And the last one that I indicated, and that's part of the top interesting Void finish, you know, Void Affinity Champions in this game. Yes, Bull Walker is my last one, guys. Então, pessoal, Bull Walker, Bulwark, é esse cara aqui, ele é super interessante, é o último aí da lista, tá? Dos campeões interessantes aí que são raros pela afinidade aí do vazio, e principalmente devido a essa passiva dele aqui, que quando atacado ele tem 30% de chance de aumentar a duração dos malefícios do atacante, no atacante em até um turno, tá? Então é super interessante, mas ele aplica aqui mais enfraquecer e o queima-vida, claro, né? Que é interessante contra o chefe de clã. Esse cara aqui também ele é muito estável aí. Talvez aí vocês podem tentar utilizá-lo aí de uma forma geral na campanha. Eu não acredito muito, por mais aqui ó, não tem muita indicação dele em campanha, tá? Falo que ele é muito ruim, mas depende muito de como você vai construir ele, porque ele é um campeão de defesa, tá? Então, assim, mais especificamente contra o chefe de clã, ele é assim interessante, tá, pessoal? Então, considera ele praticamente um cara específico contra o chefe de clã, tá bom? Então, esse aí que é o último da lista. So, guys, this is my video for today. All right. And please leave your like right there, leave your comment, okay? And subscribe if you didn't subscribe yet in my channel, okay? I will be placing videos like this one. You guys gonna help me out for sure, and I really appreciate for everything, for every support that you guys you try to give me, you know, about my channel, about my videos and everything, okay? Happy New Year again, guys. Thank you very much, you know, for watching me, and see you in the next video. Então, pessoal, esse é meu vídeo de hoje. Muito obrigado aí por assistirem. Novamente aí deixa aí seu comentário, né? Se você não curtiu ainda, se você não tá me seguindo, começa a me seguir, se inscreva no meu canal aí, tá? Curte aí meus vídeos, tá bom? Dê uma olhada aí na lista de vídeos que eu tenho em português. Tô aí com esses vídeos para poder ajudar vocês. Então, feliz ano novo para todo mundo aí, muitas felicidades e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu, pessoal!